Vamos então para o Livro dos Espíritos, livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nós estamos no primeiro capítulo, dos Espíritos, o item é o número 7, Progressão dos Espíritos. Nós iniciaremos na questão número 122, que foi onde nós paramos no nosso último encontro, e também depois já faremos, emendando aqui na nossa sequência, o item número 8, Anjos e Demônios, para finalizarmos esse nosso primeiro capítulo. Conforme nós vimos no nosso encontro anterior, Kardec então trazia para nós aqui algumas ideias sobre a progressão dos espíritos, de que forma que eles então se desenvolvem, de que forma que nós nos desenvolvemos, E Kardec, obviamente, ele busca, lá no início da jornada evolutiva dos espíritos, a forma como cada um segue ali a sua trajetória evolutiva. Aqueles que estagnam, aqueles que evoluem de um modo mais efetivo, aqueles que retardam o seu desenvolvimento, aqueles que vão pelo caminho do bem, pelo caminho do mal. Os espíritos esclareceram, inclusive, que o mal nada mais é do que uma consequência natural da ignorância que o espírito vivencia naquele determinado momento da sua vida. Pergunta também se os espíritos foram criados bons, se eles foram criados maus, se eles foram criados mais ou menos inteligentes, E aí então os espíritos respondem para Kardec aquela nossa clássica frase, bom dia, abraço, que todos nós então nascemos simples e ignorantes. Simples no que diz respeito à ingenuidade, que cada um de nós ainda vive. Essa ingenuidade não traz a maldade, mas também não traz necessariamente a bondade, não traz ali nenhuma tendência específica, ele traz simplesmente na sua condição mais simples, como o próprio nome diz para nós. E da mesma forma também ignorantes, porque o espírito, não conseguindo ainda naquele início desenvolver o seu raciocínio, não traz ali o seu intelecto mais aprimorado, principalmente porque nós lembramos sempre que essa evolução do princípio inteligente, pois é exatamente o que eu ia comentar agora, Tico-Teco, a evolução do princípio inteligente, ela avança por etapas e também por ambientes e grupos que para nós ainda é um grande mistério, de onde vem o princípio inteligente até chegar na condição hominal. Sabemos que vem dos reinos inferiores, mas qual é exatamente a sua condição, como ele evolui? E aquele estudo que nós fizemos do livro A Gênese, falando exatamente sobre essa parte da evolução do espírito, foi muito importante para nós porque nós conseguimos trazer elementos da nossa ciência atual, como por exemplo a própria arqueologia, que fala para nós o estudo da vida do homem no seu passado. Começamos a ver também os fósseis, vimos aqueles hominídeos, e a nossa mente, obviamente, viajando no tempo e encontrando aqueles seres que ainda não estavam nesse estágio que nós conhecemos hoje, mas começavam daquela fase mais primitiva, saindo ainda daqueles reinos inferiores, chegando ali entre ali os primatas e entre os homens. Nós não vemos apenas os fósseis. Para nós que somos estudantes da doutrina espírita, nós vemos então aquele fóssil que é representado no museu, que é apresentado no museu, ou então aquela arte que traz para nós aqueles seres que começavam a ficar em pé, começavam a formar as primeiras comunidades, desenvolviam ali os primeiros resquícios de inteligência através do domínio do fogo, da vida na pré-história, dos primeiros instrumentos, começaram a se desenvolver. Nós não vemos apenas aquele ser que é exposto no museu. Nós temos a oportunidade de ver o princípio inteligente que também se apresenta daquela forma primitiva. Então, para nós, essa fase de desenvolvimento, de que forma que esse espírito então vai se formando, os seus atributos vão se desenvolvendo, quais seriam os elementos que vão se agregando nesse princípio, tudo para nós é um grande mistério. Então, exato, Brás. Então, assim, a gente lembra que os espíritos falam para nós que grande parte dessa transformação
ou dessa evolução do espírito, acontece fora da matéria, mas também acontece na matéria, só que num ambiente que nós agora não conhecemos, exatamente porque o nosso planeta, trazendo inclusive, né, esses mesmos fósseis, mostra que ele foi no passado um ambiente primitivo para o desenvolvimento desses seres, que hoje nós não conhecemos mais. Não existe entre nós mais esse tipo de espírito, nesse nível evolutivo. Então ora no mundo espiritual, onde existe aquele laboratório, onde esse protótipo começa a ser elaborado, depois ele também interage com o mundo material, onde nós encontramos aqui esses seres ainda nesse processo evolutivo. Então nós vemos ali o espírito evoluindo, é claro que como estudantes que nós somos, nós vamos então imaginando, né, quais são exatamente as tendências que o espírito tem, se ele é mais agressivo, se ele é menos agressivo, se o espírito começa a desenvolver ali uma maior ou menor sensibilidade. Então, tudo isso começa, né, a mexer com a nossa imaginação para entendermos exatamente de que forma que as coisas aconteceram no início. E Kardec faz essas perguntas. Só que os espíritos, obviamente, respondem aquilo que está ao alcance do conhecimento que eles têm e aquilo que também que está ao alcance da nossa capacidade de compreensão. E aí depois começa a falar que além do espírito naquele início estar ainda naquela fase de escolher o caminho da bondade, escolher o caminho da maldade, que na verdade a gente começa a falar exatamente sobre essa questão, né, das tendências que o espírito começa a desenvolver, nós começamos a ver então que a partir do momento em que ele começa a sair daquela fase mais primitiva e uma pequena quantidade, né, uma pequena, vamos dizer assim, me fugiu a palavra agora, mas a inteligência dele, quando ele começa então a se desenvolver assim, naqueles pequenos fragmentos, o espírito então raciocina, por consequência ele também começa a analisar o resultado das suas escolhas. E aí então a lei de causa e efeito já começa a ser aplicada, ainda que num nível bastante inferior, o espírito já começa a assumir ali as primeiras responsabilidades. Se por acaso ele, por exemplo, através de uma atitude agressiva, ele, pelo livre-arbítrio que ele possui, ele vai então, por exemplo, enfrentar um grupo que é oposto, ele vai sofrer as consequências disso. Então ele começa a dizer, bom, se eu faço isso, eu vou receber aquilo. Se eu faço isso que é positivo, vem um resultado positivo. Então sua inteligência já começa a se desenvolver. A partir desse momento, nós então deduzimos que começam a surgir para o espírito, então, não apenas as expiações, mas também as provas que começam a estimulá-lo para determinada linha de desenvolvimento. Então ele começa a ser provado, né, a prova de caráter, em todas as suas situações, a coragem, a covardia, a honestidade. A autodefesa faz parte até mesmo daqueles princípios mais primitivos que tratam da sua própria sobrevivência. O seu instinto de sobrevivência faz com que ele tenha que sobreviver. Para sobreviver, ele desenvolve sua inteligência. Foi então que o fogo, por exemplo, quando aqueles primeiros seres tiveram a capacidade de dominá-lo, nós vimos ali as grandes transformações que surgiram. Com o fogo ele conseguiu não apenas a sua defesa, mas a sua alimentação, a produção de ferramentas, para poder viver com segurança mais na parte da noite, enfim. Ele começou então a encontrar soluções para uma série de situações. Então a gente pensa assim, bom, no início o espírito começa a seguir por esse ou aquele caminho. A grande questão que nós colocamos no nosso encontro anterior foi exatamente isso, né? Como o espírito segue. Porque todos os espíritos poderiam seguir o caminho do bem e aí então eles avançariam. Mas por que tem espírito que se desvia? Se todos foram criados simples e ignorantes? Esses princípios inteligentes que viveram entre os herbívoros, entre os carnívoros, será que isso influencia de alguma forma o desenvolvimento daquilo que nós hoje chegamos? Então são muitas incógnitas, né, que para nós, infelizmente, ainda não encontramos respostas, né? Trabalhar para conquistar, trabalhar em comunidade. A gente lembra que os animais começam a viver em bando por uma questão quase de instinto, e o homem, como um ser gregário que é, vivendo, né, saindo, né, nessa condição de homem, de hominal, né, na condição hominal, mas trazendo ali, né, aqueles resquícios do seu passado nos reinos inferiores, então ele começa a formar sua própria comunidade. E aí então, vivendo em comunidade, ele começa a desenvolver então os sentimentos, né, do orgulho,
da vaidade, do egoísmo, que a gente sempre lembra, né? Orgulho, vaidade e egoísmo são as três chagas, vamos dizer assim, do homem hoje na atualidade. Mas naquela época, assim como hoje também, isso faz parte do nosso desenvolvimento. Se ele não tivesse ali o egoísmo, o orgulho e a vaidade, ele sofreria as consequências, né, do ambiente hostil que ele vivia. Ele precisava do orgulho e da vaidade para poder se desenvolver. Ele precisava do egoísmo para poder se proteger. E hoje nós trazemos ainda, né, de uma forma muito intensa, resquícios daquele passado. Mas hoje nós estamos aprendendo a dominar com o desenvolvimento do nosso intelecto e também com o desenvolvimento dos nossos valores. Braz lembrou aqui, Manuel Filomeno de Miranda pediu para ver um mundo primitivo, para a forma pré-humana, né? Deus não deu ele deu chance para ele, né? Mas ele ficou assustado. Assim como também, Braz, o Camilo Castelo Branco, né? Que ele estava comentando, bom dia, Dudu. Ele estava comentando que quando ele estava na cidade universitária, ele fazia aqueles cursos que ele via, né, a história da humanidade, desde o passado mais longínquo até a atualidade. Então, a gente vê que os espíritos, no plano espiritual, têm essa oportunidade de fazer essa regressão e ver como as coisas aconteceram no início, né? É importante que a gente veja essas imagens e saiba tirar proveito delas, né? Pelo menos a gente começa a ter esses estudos, né, e aguçar a nossa curiosidade. Chegando no plano espiritual, a gente vai ver essas imagens e vai começar a procurar exatamente esses caminhos que nós estamos tentando descobrir na atualidade, né? Então, aqui na questão 121, que foi a última que nós lemos, Kardec perguntou por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal. A resposta: não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou os espíritos maus. E criou-os simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus, assim se tornaram por sua vontade. Aí então Kardec, claro, né, não satisfeito com essa resposta, porque ainda fica aquela pergunta, mas por que ele foi seguir o caminho do mal? Por que ele não seguiu o outro caminho, né? O que fez? O que diferenciou ele, que seguiu o caminho do mal, para outro que seguiu o caminho do bem? Por que eles não seguiram a mesma direção? Já que eles não trazem tendências pré-determinadas, né? Bom dia, Silmar. Então, na questão 122, que é o alvo do nosso estudo de hoje, Kardec exatamente provoca isso nessa resposta. Como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer, que os leve mais para um lado que para outro? Exatamente essa pergunta, essa é a resposta que nós buscamos. E os espíritos tentam responder, né? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. E aí então fala do ambiente exterior, né? E ainda, claro, a gente ainda fica com a pergunta, mas por que uns reencarnaram num ambiente que trazia uma influência positiva e outros numa influência negativa? Olha, o Brás, eu acho que eles tiveram que ter muita paciência com Kardec, mas a gente vai ver numa resposta aqui, logo, que muitas vezes eles não têm tanta paciência assim não. Kardec já levou uns esfregas também aqui nas respostas que ele fazia, né? Mas as perguntas que ele fazia eram aquelas perguntas tão chatas, né? Lá naquele início, naquele comecinho, naquelas provocações, que os espíritos tiveram que se virar para poder responder, né? Exatamente, né? Ele era muito sagaz nesse sentido. Então, aqui ainda, Andréia, como é colocado para nós, ainda fica aquela dúvida, né? Porque foi colocado para nós aqui, né? Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. E Kardec pergunta: de onde vêm as influências que exercem sobre ele? Dos espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes em de os fazer sucumbir. Foi o que se quis representar a figura de Satanás. Kardec ainda colocou essa pergunta, né? 122, 122A
e 122b. Ele vai ainda provocar ainda. Essa influência só se exerce sobre o espírito na sua origem? Segue-o na vida de espírito, até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo que os maus desistam de obsediá-lo. Então aqui fala dos meios, das influências do meio, das influências vinda do mundo espiritual. Basta a gente lembrar, né, que quando a gente tem... Para quem assistiu, vamos ver se vocês se lembram, quem não assistiu, acho que vale a pena, não necessariamente ver ali o filme inteiro, mas só o comecinho, já os primeiros 15 minutos, 20 minutos já ajuda bastante. O filme 2001, Uma Odisseia no Espaço. Stanley Kubrick, ele procurava trazer para nós exatamente ali uma ideia da evolução do homem, até chegar naquela parte mais futurista, né? Onde tinha ali, né, a inteligência artificial, o homem buscando a origem de si mesmo e tudo mais. Mas aí então, nessa parte do 2001, Uma Odisseia no Espaço, mostra o início, né, a descoberta de um monolito. Ninguém sabe o que era, descobriram aquele monolito. Aí então os primeiros primatas daquele início, né, só de pegar o começo já ilustra bastante para nós, Andréia, essa parte desse raciocínio que eu quero apresentar para vocês. E aí então mostra ali os primeiros, um bando, né, de primatas ali que se aproximam, ficam assustados. Aí então encosta a mão para saber exatamente o que ele é, porque mostra, né, um monolito bem formado, bem esculpido, colocado no meio de um planeta, né, completamente primitivo, com seres ainda primitivos. E aí então imagina que talvez aquele monolito tenha inspirado então o desenvolvimento dessas espécies. E aí então mostra, depois que esse primeiro bando teve contato, mostrou ali um pequeno grupo que se encontrava, né, era herbívoro, né, eles então comendo ali as verduras, convivendo com outros animais que também eram herbívoros, ao lado ali de um pequeno lago, de uma pequena poça ali onde tinha água, que eles podiam utilizar, né, para sua sobrevivência. E aí então veio esse outro bando de macaco que teve contato com esse monolito. E aí então começou aquela guerra de bando para domínio daquele terreno. Começava então aquela gritaria, um gritava com o outro, mostrava os dentes, começava ali aquela gesticulação, até que o macaco pegou um fêmur de um animal que se encontrava morto. E aí então ele começou a bater no chão. Começou a quebrar coisas, e ele então se deu conta que aquilo poderia ser para ele servir de instrumento, mas na verdade podia servir como arma. E aí então esse bando invasor, munido desses objetos, de pedaços de ossos e tudo mais, atacou aquele outro e dominou. Então esse começo do filme mostra para nós assim que a briga pela sobrevivência, pelo espaço, a proteção do seu bando, a luta pela busca da água e tudo mais, foram esses estímulos exteriores que esses princípios inteligentes sofreram. A forma, mais uma vez, como eles foram conduzidos para esse ou para aquele caminho, isso para nós continua sendo um grande mistério. Né? Então, pois é, a brincadeira mudou, né, Tico Teco? Então, o que nós temos hoje é exatamente perceber que naquela época esses estímulos que nós vemos, por exemplo, nesse filme, eram do ambiente, mas o detalhe que nós encontramos também eram as influências dos espíritos. Quem eram esses seres espirituais que influenciavam esses seres encarnados? Quais eram os seus propósitos? Por que eles faziam isso? Kardec, então, aqui na pergunta número 123, trata exatamente disso, né? Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Aí o detalhe, né, nessa parte do filme, depois que eles começaram então a atacar esses outros bandos, eles também se tornaram carnívoros, porque até então eles conviviam harmoniosamente com outras espécies. Mostrava o macaco sentado perto de um arbusto, pegando ali algumas folhinhas e comendo, de repente ele se torna carnívoro. E aí já começou a aparecer assim, esses primatas numa condição mais de hominídeos, já começaram quase se tornando bípedes. Então essa parte do filme é muito interessante. Talvez vocês encontrem no YouTube. Coloquem ali 2001, Uma Odisseia no Espaço. Muitos filmes aparecem ali, completos. Assistam apenas esse início,
Essa parte ela é muito instrutiva, ela desperta em nós assim esse raciocínio em cima daquela imagem. Claro que foi uma imagem de ficção, elaborada ali pelo escritor, também produzida pelo diretor e tudo mais, mas para nós é uma parte muito interessante. A Guerra do Fogo também é um filme francês que não tem falas. É um filme que só mostra para nós assim os seres assim brigando para poder manter o fogo e utilizando o fogo. Também é um filme muito instrutivo. A Guerra do Fogo e esse início de 2001, Uma Odisseia no Espaço. E porque quando a gente estuda os livros de história, né, falando sobre a pré-história, hoje nós vemos, né, o estudo sobre a paleontologia, sobre a arqueologia, estudando ali sobre os animais pré-históricos, estudando sobre a própria história do homem. Então, os museus, né, pega, por exemplo, o Museu de História Natural que tem lá nos Estados Unidos, a mesma coisa acontece lá na Inglaterra. Aqui no Brasil nós também temos museus importantes que trazem para nós essa visão. Então a gente começa a olhar e ver apenas ali o cenário, ver apenas aquelas personagens. Nós temos a oportunidade de penetrar um pouco mais nessas imagens que são apresentadas e vemos ali o princípio inteligente, a existência desses princípios, o seu desenvolvimento, as influências que eles acabam vivenciando, o tempo que eles demoram para evoluir. Nós estamos falando aqui, por exemplo, Lucy, né, que foi aquele fóssil que foi encontrado lá na África de 1 milhão de anos. Nós tivemos outros fósseis, se eu não me engano 1 milhão, né? Nós tivemos outros fósseis com 4 milhões de anos. Dá para a gente imaginar um princípio inteligente que começava a entrar nessa fase do despertar do espírito, podemos dizer assim, de 4 milhões de anos para chegar até aqui? E aí nós nos perguntamos, nem nós, como foi a nossa própria trajetória? Para fazermos esse retrospecto, né, a gente lembra que há necessidade ali de um auxílio do plano espiritual para que a gente busque lá nas profundezas da nossa memória as nossas vivências, né, mais antigas. E ainda assim a pergunta fica, né, para que nós vamos aprender isso? Basta a gente lembrar que Emmanuel, quando escreveu o livro há 2000 anos, ele fez um retrospecto ali de aproximadamente 2000 anos para poder se ver naquela época em que Jesus viveu. Depois Bras, já viu de tudo, né, Bras? Eu adoro essa música. Por incrível que pareça, assim, a gente começa a ler a sua letra e presta bem atenção naquilo que o Raul vai trazendo para nós, falando sobre aquilo que ele viu, aquilo que ele vivenciou, faz a gente voltar no tempo, fazer uma viagem que eu fico assim encantado com a letra dessa música. Para mim, uma das melhores letras que ele já escreveu. Então, enfim, depois, então, para quem quiser, né, brinca um pouco com essas imagens, com essas letras, para a gente poder estimular um pouquinho a nossa imaginação, né? Sempre vai ser muito positivo. Então, aqui, Kardec, na questão então 123, pergunta, né, por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? Olha a resposta que eu falei para vocês, que os espíritos, às vezes, nem sempre são tão dóceis assim com Kardec. Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Pensais poder penetrar nos seus desígnios? Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem como mérito suas obras. E aqui depois na 124, ele coloca para nós, havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos? Sim, por certo, e constituem a grande maioria. Ou seja, você tem aqueles espíritos que desde o início fazem tudo certinho. É como se a gente imaginasse que aqueles espíritos nasceram assim como se fossem aqueles coelhinhos dóceis. E aí depois eles foi se desenvolvendo, se tornou humano, continuou sendo dócil e foi se evoluindo, até chegar na condição de um espírito puro, sem nenhum tipo de trabalho para poder fazer resgates, expiações dolorosas, aquelas coisas todas. E outros, em compensação, parece que já nasceram, né, como seres assim, famintos, carnívoros, agressivos e tudo mais. E aí então Kardec coloca assim entre esses dois extremos, né, da bondade total desde o início até essa maldade total desde o início, nós temos ali as diversas gradações.
Aqueles que acertaram mais do que erraram, aqueles que erraram um pouco mais do que acertaram, aqueles que se mantiveram no equilíbrio e foram evoluindo e tudo mais. E aí foi exatamente o que eles colocaram, né, que a grande maioria dos espíritos vem exatamente daqueles que acabam errando um pouco mais, errando e acertando, aprendendo com os próprios erros, né? Então dificilmente nós encontraremos um espírito que ficou no mal absoluto durante o início ou aquele que ficou no bem absoluto. O Tchekta colocou, né, isso deveria ser lido em todos os dias, né, deveria gravar em nossas mentes atrevidas, né? Porque, mas sabe o que acontece, Tchekta? A gente hoje tem a oportunidade de fazer essas reflexões porque ou você estuda nessa parte da história que fala, né, sobre o desenvolvimento das sociedades sem levar em consideração o elemento espiritual, ou nós estudamos aquilo que as religiões falam baseadas, né, na sua mitologia, nas suas fantasias. Hoje nós temos a oportunidade de estudar com a doutrina esse equilíbrio entre a história, as motivações, os princípios, causa, efeito, consequências, evolução. Então essa é a vantagem que nós temos hoje de estudarmos essa mesma fase da origem do desenvolvimento da humanidade, levando em consideração esses elementos que até então não eram considerados, sem dizer, né, que nós falamos também dos próprios espíritos que reencarnavam nesse ambiente. A gente lembra, por exemplo, né, falando das migrações, né, falando também das transições planetárias, nós tivemos grupos que reencarnaram naquele meio para poder estimular o desenvolvimento daquelas sociedades primitivas, nativas, vamos dizer assim. Então por isso nós lembramos, né, estudando tudo isso para nós é muito importante, só que claro nós encontraremos sempre as lacunas. Essas lacunas ainda não podem ser preenchidas exatamente porque simplesmente não compreendemos. E foi aí exatamente a resposta que os espíritos deram, né, a Kardec, falando que simplesmente nós não temos como questionar os propósitos de Deus para esse ou para aquele motivo. Por enquanto nós aceitamos. No futuro nós não precisaremos questionar, nós naturalmente compreenderemos. Aqui então, na questão 124, falava exatamente, né, que a grande maioria então é composta por esses espíritos que se encontram nessa faixa, né, de espíritos que necessitavam então experimentar as causas e os efeitos para poderem se desenvolver. Agiam, né, usando essa pedagogia divina em que o espírito aprende com o próprio erro ou com o próprio acerto, ou seja, o espírito toma a decisão e ele aprende com os seus resultados. Então, nesse ponto, o livre-arbítrio, né, acabou sendo desenvolvendo desde o início da nossa jornada evolutiva, fazendo com que hoje nós também tenhamos, né, que a nossa vida acabe sendo, né, conduzida por esse mesmo princípio, só que agora nós assumimos maiores responsabilidades. Agora nós entendemos que nós temos o livre-arbítrio, mas nós temos também a lei de causa e efeito, que vai exatamente mostrar o peso das nossas responsabilidades. Na questão número 125, Kardec pergunta: os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que outros? A resposta sim, mas as eternidades serão mais longas para eles. Kardec faz um comentário aqui. Por essa expressão, as eternidades, devemos entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade dos seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. Essa ideia se renova em todas as provas nas quais sucumbem. Então, aqui falando para nós dessas eternidades, né, maiores para uns do que para outros, a primeira pergunta inicial que Kardec faz é se um espírito que demorou mais para chegar naquela condição evolutiva, ele vai ter ali algum demérito no seu desenvolvimento? Porque nós vemos, né, um espírito, por exemplo, né, isso é bastante fácil da gente compreender. Quando nós falamos de um indivíduo, que, né, de um jovem que tem ali a sua vida acadêmica, mas ele acabou negligenciando, ele acabou deixando de estudar e tudo mais, ele acabou repetindo de ano, acabou sofrendo mais ali, né, para poder se desenvolver e tudo mais, mas então ele conseguiu se formar. Ele se formou, só que
alguns anos depois dos colegas que iniciaram com ele aquela jornada, né, em que nem todos repetiram. Aqueles que não repetiram de ano foram passando, aprendendo, alguns tirando ali a nota na média, outros tirando notas acima da média. Mas então eles se formaram, depois aqueles foram ficando para trás e tudo mais, alguns desistiram e tudo mais, até chegar no momento em que todos se formaram. A grande pergunta que Kardec faz então é: esses que repetiram de ano poderão se formar? Poderão chegar nessa condição mais evoluída? Sim, o importante, a grande pergunta que se faz é, Andréa, todos eles se formaram? Sim, todos se formaram. Agora, quais foram os caminhos que cada um percorreu para chegar até nessa fase final? Uns aproveitaram mais, outros aproveitaram menos, mas todos chegaram naquela condição. E é então que a gente fala também dentro desse campo moral. Aqueles que seguiram o caminho do mal poderão chegar no mesmo grau de superioridade? Sim. Só que as eternidades serão mais longas para eles. Ou seja, eles vão demorar um pouco mais para chegar, e essa demora também vai trazer consequência. Os espíritos vão ter que trabalhar mais para poder resgatar aquilo que deixaram de cumprir ou aquilo que fizeram de modo equivocado. Vão ter que se desenvolver através, né, de um esforço muito maior, sofrendo dores muito maiores. E é então que Kardec lembra que essas eternidades que é falado, trata exatamente daquilo, né? O espírito acredita que ele nunca será capaz de ser feliz. Quando a gente pensa num espírito puro como Jesus, por exemplo, muita dor, né? Então, quando um espírito puro como Jesus se torna para nós uma referência, a gente fica pensando, né? Nossa, mas eu nunca vou conseguir ser o que Jesus é. Certo, nunca vou conseguir ser o que ele é, porque ele individualmente tem ali a sua própria potencialidade, mas nós chegaremos no mesmo grau de pureza de acordo com a nossa evolução. Alguns começaram mais cedo, outros começaram depois. Uns espíritos foram criados, né? Os espíritos não foram criados todos ao mesmo tempo. Foram criados em épocas diversas, e os próprios espíritos disseram que Deus não para de criar. Então, enquanto hoje nós somos aqui espíritos em provas e expiações, chegando ali naquela condição de regeneração, nós temos outros espíritos vivendo em mundos primitivos. Vivendo, por exemplo, naquele mesmo período onde nós tínhamos ali gregos, romanos, egípcios, hebreus, aquela sociedade da nossa história antiga, em que ali o espírito vivia um dia depois do outro, não para viver, ele vivia para sobreviver. Ele acordava com aquela pergunta, né? Será que amanhã eu vou estar vivo? Hoje não, hoje nós fazemos planejamento a longo prazo, fazemos ali um planejamento da nossa vida, o que eu quero ser quando crescer. Naquela época as crianças, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser alguém vivo. Porque era o máximo que ele podia esperar, era a sua grande expectativa, devido ali à hostilidade do ambiente, aos valores que a sociedade vivia naquela época, a falta de segurança, desculpem, segurança, a falta de estabilidade, a falta de valores que havia ali entre os indivíduos, né? Então ali o que importava para ele é que no dia seguinte ele conseguia. Então ele trabalhava ali na sua lavoura, né? Trabalhando para poder ter comida. Hoje não, hoje nós trabalhamos ali para poder desenvolver a nossa vida, para poder conquistar isso, aquilo, né? Então cada um vai se desenvolvendo no seu tempo. Então, nesse tipo de situação que nós estamos hoje, de provas e expiações, olhando para trás e vemos aqueles mundos primitivos, da mesma forma nós olhamos para frente também. E percebemos que aqueles espíritos que chegaram numa condição de pureza não foram criados puros. Eles evoluíram para chegar nessa condição. Como eles fizeram, o tempo que eles levaram, onde eles viveram, que tipo de experiências eles vivenciaram, nós podemos apenas especular. Imaginar Jesus, por exemplo, saindo do forno, né? Como aquele espírito no início da sua jornada, ainda cometendo ali os seus erros, os seus acertos, aprendendo com as provas e expiações, né? Já que a maioria dos espíritos passa por esse tipo de experiência, para depois chegar na condição de um espírito puro e de governador de um planeta. Nós, daqui a algumas incontáveis encarnações, teremos também as mesmas atribuições e responsabilidades pelas capacidades que nós desenvolvemos.
O tempo que vai demorar, hoje nós já temos consciência disso. Sabemos que o trabalho que nós vamos desenvolver, que vai nos permitir avançar de um modo mais efetivo, ou simplesmente continuarmos aí pelas forças do impulso. Basta a gente lembrar, melhor não pensar muito, né, Tico-Teco? Se pensar, realmente a gente acaba, como dizem os jovens hoje, a gente acaba pirando na batatinha, né? Basta a gente lembrar, por exemplo, uma situação que foi curiosa, que nós estudamos lá no nosso livro Memórias de um Suicida. Vamos ver se vocês se recordam. Camilo, então, visitava o manicômio, e naquele manicômio os espíritos, então, ali os coordenadores do trabalho, mostravam para ele, não apenas o manicômio masculino, mas o feminino também, vocês se lembram, né? Que eram principalmente mulheres que tinham praticado aborto, que chegavam naquela condição de tamanho desequilíbrio. Então esses espíritos desse departamento, desse manicômio, eles eram então conduzidos para reencarnações compulsórias. Eram aquelas reencarnações que eles não tinham eles não tinham capacidade de fazer nenhum tipo de planejamento. Eles eram simplesmente conduzidos a essas encarnações compulsórias para iniciarem aquele processo de recuperação, de reabilitação. Às vezes algumas encarnações eram necessárias, algumas mais, algumas menos, mas todos então eram conduzidos. E aí vocês se recordam que nesse planejamento reencarnatório, nesses planejamentos que eram feitos por esses espíritos que coordenavam esse trabalho, eles então convidavam casais para receberem esses espíritos. Alguns deles, né, como foi colocado no próprio livro, tinham ali exatamente aquela aparência monstruosa, tamanha deformidade que eles tinham. E aí então convidavam aquelas pessoas dizendo: olha, é o seguinte, a gente está te chamando aqui para dar uma oportunidade para vocês. Vocês têm aqui essas expiações para poder cumprir, vocês têm essas provas aqui, vocês podem viver isso de um modo natural, de uma encarnação depois da outra, como vocês quiserem e tudo mais, ou vocês podem se voluntariar para receberem esses espíritos e, sendo bem-sucedidos, que essa é a proposta que está sendo oferecida, vocês darão um grande impulso entre aspas, na carreira espiritual de vocês. Vocês aceitam essa proposta? E aí então a resposta que nós tínhamos do livro era exatamente essa. A grande maioria dos espíritos recusava, dizendo: não, porque para mim eu não quero passar por isso, eu não quero passar por esse tipo de constrangimento, se eu não tenho obrigação de fazer isso, então eu prefiro não fazer. Então eles preferem seguir aquele curso normal, ainda que seja um curso moroso, sem grandes valores, sem grandes aprendizados, do que eles se colocarem naquela condição. Estão oferecendo a oportunidade para eles darem um salto evolutivo. E mesmo assim eles se recusaram. Por que isso tudo? Porque preferem viver suas vidas ali, né, sem sair daquele roteiro programado, daquele arroz com feijão, que é o básico para todo mundo. Aquele roteirinho café com leite. Em vez de darem esse salto através de sacrifícios, através de renúncias. Então, quando nós falamos aqui, nessa questão 125, se todos eles chegarão a esse grau de superioridade, e a resposta é que para uns as eternidades serão longas, vem exatamente disso, as opções que nós fazemos. Aqui na 126, ainda dentro desse mesmo raciocínio, os espíritos que chegam ao supremo grau, depois de passarem pelo mal, têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? A resposta: Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais que simples espíritos. É aquela mesma história, né? O aluno negligente e o aluno que é aplicado. O grau de conhecimento que ele vai ter vai acelerar a sua evolução. Mas muitas vezes ali um espírito que na escola, como nós colocamos, é aquele repetente, e no final ele se forma, o valor do seu diploma é o mesmo que o valor do outro. E aí depois já não dá para a gente fazer uma comparação, né, nessa parte acadêmica com essa parte moral, porque depois, por exemplo, para ele entrar numa universidade vai depender, né, do seu currículo.
vai analisar suas notas, a sua aplicação, e então já não cabe, porque no caso dos espíritos, todos eles vão se desenvolver nos seus valores para atingir esse pleno domínio dos seus impulsos, das suas tendências primitivas, e esse pleno domínio é o que vai caracterizar exatamente a sua pureza. Porque o espírito puro, ele não faz simplesmente desaparecer aquilo que veio com ele desde o início, mas ele tem o domínio absoluto de tudo aquilo, porque ele vivenciou, faz parte das suas experiências. Aquela troca de água, né, daquele tacho com água suja, com aquele substituindo por água limpa, até chegar uma hora em que aquele tacho vai ter apenas água pura, pelos esforços que ele demandou para poder fazer esse trabalho, essa troca. Então, nesse caso, nós temos aqui que os espíritos, então, chegando num grau supremo de pureza, a pureza é a mesma para todos, cada um vai ter a sua própria experiência. Seria como se nós pegássemos ali dois espíritos, só uma comparação bastante simples, né? Joana de Ângeles e Emmanuel. Colocamos os dois nessa condição de espíritos instrutores, nessa condição de grandes conhecedores, espíritos que ainda reencarnarão, mas reencarnarão numa condição muito diferente de espíritos que ainda passam por provas e expiações, mas virão como espíritos missionários. E a gente pensa, mas qual desses dois tem mais valor? E então nós vamos analisar o histórico deles para dar esse veredito, ou vamos analisar a condição atual desses dois espíritos? Analisaremos a condição atual. Não importa os caminhos que eles percorreram para chegar, o que importa é como eles estão agora. Se nós tivéssemos, né, essa pretensão de fazer um julgamento desses espíritos, né, a resposta que os espíritos deram a Kardec foi a mesma coisa, né? Como é que nós ousamos questionar as contas, né, de Deus? Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos, né? Ou seja, quem somos nós para julgarmos esses espíritos? Mas a título de ilustração nós podemos analisar da mesma forma. Emmanuel contou sua história. E aí lá no livro 2000 anos, né, Rito, bom dia. Lá no livro Há 2000 anos nós temos ali então a história de Emmanuel, que a gente pensa, né? O espírito certamente sentiria vergonha de ter feito aquilo, de ter vivido aquela experiência. Mas não importa o que ele viveu. E aí então vem a ideia primeiro do espírito, né? Se autoanalisar, se auto-perdoar e compreender exatamente a capacidade que ele tem de se regenerar diante dos equívocos. E aí então depois a própria história de Emmanuel também já conta ali, né, a sua evolução. Ele fala para nós, né, do livro qual é o nome do livro que vem seguinte? O livro 50 anos depois vem Ave Cristo, enfim, vem outros livros que foram sendo escritos trazendo para nós um pouco da sua história. E não apenas histórias de resgate, mas histórias de grandes ações, de grandes construções. Depois nós temos aqui também, questão 127. Tico Teco lembrou aqui, né? Por isso Jesus podia dizer, né? Ninguém me tira a vida, né? Eu a dou e torno a tomá-la, né? Aqui nesse caso a gente lembra também, né, da grande capacidade que os espíritos têm, do trabalho das responsabilidades que eles assumem nas tarefas, né, que são capazes de realizarem. Então a gente lembra que nós conhecemos muito poucos espíritos desse grau evolutivo, nesse nível evolutivo mais elevado. Não falamos nem de Jesus, né, que atingiu ali aquele máximo que nós podemos hoje compreender, apesar de nós sabermos, né, que nós temos tantos e tantos outros espíritos nesse grau de pureza e até muito maior, porque mesmo um espírito puro, nós temos ali os espíritos puros com capacidades diferentes pelas experiências que adquiriram. Então o espírito se depura, mas ele sempre se encontra ainda em evolução. Porque essa depuração, o espírito puro, nós lembramos sempre, é um espírito que trata, um espírito que se desenvolveu dentro do campo moral. Mas o espírito continua evoluindo, ele não cessa de evoluir. Porque a impressão que nós temos é que quando o espírito chega num grau de pureza, ele se aposenta. E não é assim. O espírito continua sempre evoluindo porque ele está sempre produzindo. E essa sua produção sempre vai chegar, sempre vai ter algo mais para se fazer. Sempre algo mais para se desenvolver. Então também nessa pretensão nossa de tentarmos entender como é a vida dos espíritos nesse grau de pureza, mas a gente lembra sempre que tudo evolui no universo e nada cessa de evoluir. De que modo que isso se dá
naquelas esferas mais elevadas, nós não sabemos, mas certamente sabemos que é um trabalho contínuo. Na questão 127, que é a última questão aqui desse nosso capítulo, diz aqui para nós, desse nosso item, né? Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Aí nós já falamos até um pouquinho sobre isso, né, ao tratarmos aqui do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, mostrando ali que os espíritos vão desenvolvendo a inteligência deles conforme as circunstâncias vão surgindo. Por isso que hoje, né, nós vemos até mesmo aqui nesse mundo atual que nós temos, para desenvolvermos a nossa inteligência, um dos grandes instrumentos que a sabedoria divina acaba utilizando é exatamente instigar as nossas ambições. A cobiça, a ambição, o orgulho. Podemos perceber que esses são os três principais recursos que hoje são utilizados para nos instigarem, nos estimularem à evolução. E nesse caso nós temos também a própria dor que faz isso. Por exemplo, um indivíduo trabalha, ele acorda cedo, vai lá cumprir o seu compromisso, chega no final do mês ele recebe o seu salário, depois acorda no dia seguinte, vai trabalhando, tal. De repente ele ganha na loteria. E ele ganha ali alguns milhões de reais para poder utilizar. A pergunta é, ele continua trabalhando ou ele para de trabalhar? Muitas pessoas vão dizer assim, agora eu não preciso mais trabalhar, agora eu vou viver de renda. E aí então a vida dele vai ser ali um ciclo de prazeres. Então a gente percebe que sem aquele estímulo para ele trabalhar, ele fica estagnado. Porque o trabalho para nós hoje é um sacrifício. Então o indivíduo que, se ele tem ali aquele espírito empreendedor, se ele tem ali aquela motivação de trabalho, com esse dinheiro que ele ganha, ele continua criando, ele continua produzindo. O indivíduo ganha, né? Inclusive a gente se lembra, eu cheguei a comentar com vocês sobre isso algumas vezes há um tempo, né? Foi feita uma pesquisa sobre ganhadores de loteria. Na época, né, que esses reality shows começaram a chegar aqui no Brasil, né, chegaram o Big Brother, quando chegou ali naquelas primeiras edições, aquele programa de desafios, né, de sobrevivência, eu não me recordo o nome dele agora, vocês devem se lembrar, lá naquele começo, né, que as pessoas participavam de competição, de repente ganhavam R$1 milhão e tal, aí depois fizeram uma pesquisa com as pessoas, com os vencedores. Survivor, né, que era o nome do programa, se não me engano. E aí então fizeram uma pesquisa com os ganhadores. O que você fez com R$1 milhão que você ganhou? Alguns já não tinham mais nada, a mesma coisa com os ganhadores de loteria. Outros investiram o dinheiro para dar continuidade na produção e certamente tiveram ali um impulso, aumentaram o seu patrimônio, continuaram produzindo. Outros não sabiam o que fazer com o dinheiro, gastaram o dinheiro porque investiram de um modo errado. Outros simplesmente não fizeram nada, ficaram comprando coisas, gastando, viajando, passeando. Então nós vemos assim que os estímulos que nós temos hoje, no mundo de provas e expiações, inicialmente você precisa sobreviver. Então você vai trabalhar para desenvolver a sua inteligência, para desenvolver os seus potenciais, porque a sua vida depende disso. E depois começa então a trazer para nós aquela ideia, olha, você sobrevive muito bem, que é o que nós fazemos, né? Mas você pode viver melhor, você pode ter um carro legal, você pode ter uma roupa melhor, você pode ter um patrimônio melhor. Então pensa nisso, trabalha para poder conquistar tudo isso. Então a gente vai em busca desses estímulos, como se fôssemos, por exemplo, aqueles animais, naquelas figuras que são passadas, né, naquele animal que puxa uma carroça, né, num cavalo, né, num burro e tudo mais, que você coloca aquela cenourinha na frente e ele vai caminhando em busca daquela cenoura. Porque se nós não tivermos isso, nós estagnamos. Se nós não tivermos num mundo como o nosso hoje, em que a nossa sobrevivência depende do trabalho, nós paramos de trabalhar. Porque o trabalho para nós, mais uma vez, é um sacrifício. Para a grande maioria. Trabalharmos naquilo que nós gostamos é uma coisa. Só que nem todo mundo consegue trabalhar naquilo que gosta. Então você tem que trabalhar naquilo que você não gosta, mesmo que seja ali para a sua sobrevivência. Mas você não vê a hora de parar de trabalhar. E aí então a gente fica se perguntando, que motivação nós vamos ter para desenvolver o nosso intelecto? Basta a gente lembrar que
todas aquelas grandes invenções que transformaram o nosso mundo, com exceção, por exemplo, né, de um exemplo nosso, né, nosso brasileiro, nós tínhamos ali Santos Dumont. Eu estava assistindo, né, recentemente a um documentário, ou a alguns documentários sobre a vida de Santos Dumont, e aí naturalmente caía na história da aviação e naturalmente também caía naquela comparação entre Santos Dumont do lado de cá, né, do Brasil e na França, e do lado de lá os irmãos Wright. E aí então assim, quais eram as motivações que eles tinham para desenvolverem aquelas invenções? Santos Dumont então, ele criou tudo, patente livre, distribuía ali os prêmios para as pessoas que precisavam, estimulava ali a competição entre todo mundo para que todos pudessem criar, e enquanto isso os irmãos Wright faziam isso secretamente para depois criarem um equipamento para venderem para a indústria, principalmente a indústria de guerra e também de transporte, e depois registrar a patente, e ficaram ricos fazendo isso. Ficaram ricos, né? Porque Santos Dumont tinha ali a herança da família. Então nós percebemos assim que hoje as grandes invenções, medicamentos, pois é, mas no caso o Santos Dumont ele tinha o patrimônio dele, né? Ele era um grande herdeiro, né? A família dele era produtora de café aqui em São Paulo, então ele tinha assim, uma fortuna. Então ele foi usando isso para poder criar ali, né, o equipamento. Claro que para ele também era uma satisfação, ele também era uma pessoa vaidosa, ele também queria reconhecimento. Não estamos falando de santos aqui, né? Mas aqui o que nós vemos é que esses estímulos que cada um tem servem exatamente para isso, como eu falava para vocês. Hoje nós temos as telecomunicações, a informática, a indústria farmacêutica, nós temos ali a indústria de construção. Por que sempre tem coisas novas surgindo? É simplesmente para o bem da humanidade? Vamos criar uma medicação e essa medicação vai salvar vidas. A pergunta é, quanto que essas pessoas vão pagar para ter a vida salva? Porque as indústrias farmacêuticas não criam medicamentos simplesmente por ver o sofrimento das pessoas. Claro que sim, há aqueles que criam por uma ideologia, mas as indústrias dependem do quê? Daquilo que você vai pagar para ter o remédio para cuidar da sua saúde. Então hoje nós vemos assim os filmes de ficção, as séries de ficção, que mostram aquele futuro em que não existe mais a questão do dinheiro. Você não precisa mais porque você tem ele replicador de materiais, você cria a sua comida apertando um botão, todo mundo ali, ninguém mais precisa de riquezas, mas as pessoas ainda assim nesse mundo futurista, nessa ficção, as pessoas ainda são motivadas pelo orgulho e pelo poder. Olha só a necessidade que nós, seres humanos, ainda temos. Por isso, então, nessa questão 127, né, que é interessante a gente pensar dessa forma, se nós hoje ganhássemos grandes prêmios, grandes fortunas, nós continuaríamos trabalhando? Nós teríamos oportunidade. Claro, não, agora que eu tenho esse dinheiro todo, eu vou então criar essa empresa, fazendo ali num ramo que eu gosto, vou trabalhar desse meu jeito porque agora eu posso. Mas a grande maioria da população hoje do nosso planeta ficaria parada vivendo do nada. Criaria grandes mansões, comeria do bom e do melhor, daria ordem para empregados, gastando todo o seu dinheiro sem produzir absolutamente nada. Podemos ter certeza, façamos uma reflexão sincera, como seria a nossa vida se nós tivéssemos grandes fortunas? Hoje, como espíritas, a gente pensa assim, né? Olha, se eu ganhar na loteria, eu vou separar ali uma grande parte para fazer caridade. Isso porque eu não ganhei ainda, né? Isso porque eu não ganhei ainda, porque a hora que eu ganhar o discurso vai ser diferente. Não, eu vou criar uma creche, vou criar um asilo, vou criar uma reserva para cuidar de animais abandonados, vou fazer acontecer, aí o dinheiro cai na minha conta. A primeira coisa que eu vou fazer não é criar creche, eu vou viajar, primeiro eu vou mudar minha casa, mas e a creche? Calma, eu vou fazer, peraí que eu tenho umas coisas, eu tenho prioridades ainda. Ou seja, a minha prioridade é o meu conforto. E aí então a gente começa a mudar o discurso. Que é a mesma coisa que acontece quando nós vemos, por exemplo, aqueles indivíduos. Né? O que acontece, André, a gente vê, por exemplo, aqueles indivíduos que fazem campanhas políticas. Eu prometo fazer, quando chega na hora do poder a coisa muda. Porque nós temos ainda essa fraqueza de caráter em que o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo acabam se manifestando de uma forma mais intensa por todas as facilidades que nós temos. Por isso nós temos que agradecer de não estarmos no lugar desses nossos
legisladores, desses nossos servidores públicos. Porque se nós estivéssemos lá, talvez nós faríamos o que eles fizeram e talvez coisas piores. Podemos analisar assim friamente o nosso caráter. Essa questão da corrupção, essa questão das facilidades, dos privilégios. Nós não temos isso na nossa vida porque a nossa vida é aquela batalha diária. Mas e se nós tivéssemos uma facilidade como essa? Será que nós seríamos tão conscientes assim? Eu agradeço por não estar nessa posição. Porque hoje eu falo, não, se eu estivesse lá seria diferente. Não sei não. A gente fala de longe, né? Porque na hora que a coisa começa a estimular, as influências começam a surgir, a gente dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho ali. Na nossa vida diária já é uma dificuldade enorme. Nós damos a gorjeta para o garçom porque ele nos serviu bem. Isso não é um tipo de suborno? De gratificação, entre aspas? Já que você foi bonzinho, eu vou te dar um dinheirinho. E assim a gente começa. Eu não tenho dúvida que nós seríamos contaminados. Por exemplo, né, Zé? Então tudo isso mostra para nós o quê? Que essa questão do desenvolvimento intelectual depende muito dos estímulos que nós estamos recebendo. Mas como coloca para nós, né? Angelina, é aquilo que eu falo para vocês, são 5 pilares para o nosso fracasso. Eu coloco isso porque certamente nós podemos analisar. Você quer ver alguém cair num precipício extremamente profundo? Ele tem que ser, primeiro, rico. A riqueza é algo que nos corrompe com facilidade. A beleza, uma pessoa que traz uma beleza física, ela se deixa levar pela sensualidade, pela vaidade. Ainda bem que nós somos feios, né, Zé? Se a gente fosse bonito, a coisa ia ser complicada, né? Então uma pessoa bonita, ela é assediada, ela é atraída, ela tem ali as portas abertas com mais facilidade. Isso é pesquisas, né? Mostram isso. Pessoas que têm uma beleza, elas sempre têm melhores oportunidades. E muitas vezes se deixa levar pela vaidade e pela sensualidade, né? Que são ali aqueles nossos vícios ainda. Então, riqueza, beleza, inteligência. Pessoas que são inteligentes muitas vezes se tornam prepotentes, arrogantes, orgulhosas. Pessoas que são famosas, os holofotes. A fama transforma uma pessoa. E claro, o último que nós colocamos, não menos importante, o poder. Coloca alguém no poder para você ver o que acontece. Se ele não tem valores para utilizar essa capacidade que ele tem, então todos esses pilares são aqueles que nos derrubam com facilidade. Ah, já foi bonitinho, Zé? Tá bom. Ainda bem que tudo mudou então, né? No caso o Rito colocou, né? Tudo isso será mais encargo que dom. São provas, né? Provas de nosso caráter. A gente lembra isso, Rito, estudando aqui o nosso livro O Céu e o Inferno, de Kardec, quando ele fala, né, de um espírito comenta conosco, né, a Condessa Paula, ela fala exatamente das provas que ela vivenciou, porque ela era uma pessoa de uma alta posição na sociedade francesa naquela época. E ali então ela falava exatamente, né? E ela colocava, né? Escolha a prova da riqueza como sendo a última, porque é a mais difícil de todas. Mas uma pessoa bonita, famosa, rica, poderosa, inteligente, quer dizer, tudo isso de uma vez só é muito para todos nós. Nós não temos ainda a capacidade de lidarmos com essas provocações que o mundo hoje tanto valoriza. Então, fechando aqui o nosso raciocínio, né? A gente acaba percebendo que então que essa questão do intelecto no nosso mundo, nós ainda desenvolvemos a nossa inteligência pela necessidade. No passado era uma questão de sobrevivência. Se você não fosse inteligente para encontrar recursos para você ficar vivo, para você arrumar comida, para você se proteger, você rapidamente sucumbiria. Depois então o homem começou a encontrar recursos aqui, começou a formar, deixou de ser nômade, se tornou sedentário, criou ali uma pequena estrutura, foi montando uma sociedade, a vida dele foi ficando mais confortável. Então a sua sobrevivência não necessariamente dependia somente daquilo, mas ele começou a se tornar vaidoso, orgulhoso, porque ele buscava, né, a riqueza, ele buscava o poder, ele buscava o reconhecimento. E assim nós somos movidos hoje. As indústrias que estão trabalhando para a cura da AIDS. Será que nós encontramos ali tantos profissionais que são apenas idealistas?
Ou são aqueles que querem vender remédio? É assim que a gente se pergunta. A Fatival colocou lá em cima, né? Acredito que essas lutas também são necessárias ao desenvolvimento da vida espiritual. Não, são lutas necessárias para o espírito como um todo. Principalmente nessa parte intelectual e moral. Principalmente não, essencialmente nisso, né? Porque moralmente você vai agir de uma determinada forma naquele ambiente e você vai ter uma resposta. Essa resposta pode ser positiva ou negativa. Então, na verdade, as capacidades que nós temos de desenvolvimento do espírito são os valores que nós então, temos nesse desenvolvimento e também a nossa própria inteligência. A forma como nós vamos utilizar é que vai trazer para nós o resultado do nosso livre-arbítrio. Meus pequenos valores já são utilizados de maneira não muito espiritualizada. Todos nós temos essa fraqueza, né? Esse é um grande problema. O Tic-Tac lembrando, né? Mas todos querem essa prova da riqueza. Claro. Quem não quer ganhar na loteria, né, Tic-Tac? A pergunta é, né? Como vai ser sua vida depois que você ganhar? Materialmente, sem dúvida nenhuma, vai ser confortável. E moralmente, que tipo de pessoa você vai se transformar? É assim que a gente coloca, né? Então a gente fala assim, né, como bons espíritas, graças a Deus eu não sou rico. Mas lá no fundinho eu fico assim, né, que pena que eu não sou rico. Mas a nossa razão diz assim, né, que esses tipos de facilidades nem sempre é para nós algo que vai nos ajudar no nosso crescimento, né? Rito colocou, né, quem tem a consciência de que seria corrupto está com meio caminho andado para não se deixar corromper. Já é o começo. O autoconhecimento já começa por aí. Mas ainda assim a gente sabe, né? Ainda bem que eu não estou lá. Mas quando está lá também a gente fica ali preocupado porque sabe que uma escorregada aqui, uma escorregada ali vai acontecer. A gente vê claramente, né, que a questão da corrupção, dos erros, né, que nós vamos vivenciando, acontece, por exemplo, no trânsito, no imposto de renda, naquilo que a gente faz na nossa vida no dia a dia. Se sem ter grandes facilidades nós já cometemos essas pequenas infrações, imaginemos então se simplesmente tivéssemos todas as facilidades. Os nossos erros seriam proporcionais às facilidades que nós temos. Se nós erramos pouco, é porque nós temos poucas oportunidades. Se nós tivermos grandes oportunidades, nós cavaríamos certamente buracos, né? Dudu colocou, né, que ganhou já na Mega Sena, né, 2 quinas, né? Então ali, ó, chegou um dinheirinho, do jeito que ele chegou ele foi, né, Dudu? Mas é assim que funciona, né? Aqui para nós então, vamos lá, só para a gente poder colocar aqui. Então, questão 127. Observe então o que Kardec coloca com relação a essa questão das faculdades intelectuais. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. E aqui depois Kardec traz para nós um comentário para poder fechar esse raciocínio. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm más tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, têm necessidades de desenvolver-se, de esclarecer-se e não chegam sem transição da infância à maturidade. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz os seus instintos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude do seu livre-arbítrio. Então aqui fala para nós sobre os caminhos que cada espírito então vai seguindo, né? Ou seja, o caminho que nós mesmos escolhemos para chegarmos onde nós estamos hoje, mas, como lembra Chico, né, nós não podemos voltar atrás para fazer um começo novo, né? Mas nós podemos começar agora e fazer um fim diferente. Então, quer dizer, tudo aquilo que nós temos para viver de agora em diante, nós temos hoje essa pequena capacidade, né, de reflexão, de uma análise mais cuidadosa, de uma análise mais profunda, para
tomarmos as nossas decisões, trabalharmos, né, com as fraquezas, com as tendências, começarmos a analisar, né, antecipadamente as consequências dos nossos atos, aquilo que nós pensamos, fazemos. Então é muita coisa ainda para processar e muita coisa ainda para se transformar. Mas nós já temos essa capacidade. E nós poderíamos nos considerar privilegiados por termos pelo menos essa luz na nossa consciência, de termos essa condição de vermos a nossa vida por essa perspectiva diferente. Hoje o nosso mundo ele é tão estimulante naquilo que traz para nós prazeres. Nós somos estimulados a possuir, somos estimulados a querer ser pessoas diferentes. Tudo isso para nós ainda, né, sempre vai fazer com que nós vivamos um mundo de prazeres, nunca mundo de sacrifícios. Mas nós estamos aprendendo que o sacrifício, na verdade, não significa sofrimento e dor. Significa nós mudarmos o foco daquilo que para nós nos proporciona essa satisfação, essa alegria, essa verdadeira felicidade, renunciando àquilo que para nós traz apenas um prazer temporário. E pelo fato de nós estarmos ainda muito materializados, muito ligados aqui ao nosso mundo físico, isso faz com que os estímulos físicos sejam ainda muito importantes para nós. Até necessários muitas vezes, né, porque a gente lembra que nós precisamos ainda, né, de motivação para fazer as coisas. Mas aí a gente vai modificando então as respostas. Somos estimulados de uma forma, mas nós reagimos de uma forma diferente. Tentando manter o equilíbrio, tentando manter ali a nossa condição de saúde, saúde física, saúde mental, saúde social, saúde espiritual, ou seja, abordando todos aqueles aspectos que compõem a nossa personalidade. Então, se nós começamos a ver na nossa origem, entender um pouquinho mais sobre a origem do espírito e as escolhas que ele fez para poder chegar nessa condição atual em que ele se encontra, no nosso caso, fazendo a nossa própria autoavaliação, né, ou fazendo uma autoavaliação, nós podemos também olhar para o futuro e começarmos a imaginar quais são os caminhos que nós vamos seguir, quais são os tipos de escolhas, não as escolhas, porque fazermos escolhas vai depender muito daquilo que a própria vida vai nos oferecer no nosso caminho, mas os tipos de escolhas certamente nós podemos antecipar. São as escolhas que vão fazer bem para nós, escolhas que vão fazer bem para aqueles que estão próximos a nós, se por acaso as nossas escolhas trouxerem algum tipo de repercussão sobre a vida das pessoas, pensar no bem coletivo, pensar na nossa transformação, na nossa elevação. Essas são as principais escolhas que nós podemos fazer. E aí então a vida, a cada dia, a cada instante, vai trazendo para nós uma oportunidade. No momento que nós estamos estudando, você recebe ali uma mensagem no seu celular, o telefone toca, alguém bate à sua porta, você encontra com alguém. Nesse momento você é estimulado a reagir. Você pode estar sendo estimulado a reagir dessa ou daquela forma diante daquele tipo de estímulo. Tendo então a prática, principalmente, né, porque como nós agimos muitas vezes pelo reflexo, esse reflexo acaba trazendo para nós uma resposta negativa. Mas conforme a gente vai praticando, os nossos reflexos vão se tornando mais apurados. E aí fazendo com que nós, cada vez mais, façamos escolhas mais positivas, que vão nos favorecer no nosso crescimento. Então, olhando para trás, nós percebemos tudo aquilo que nós vivemos para chegarmos até aqui. Se a nossa vida tem dificuldades, é porque no passado nós criamos essas mesmas dificuldades. Agora, quando nós olhamos para frente, nós começamos a pensar diferente. Principalmente nessa época, né, que nós estamos aí essa fase de renovação de um ano para o outro. Quais são os seus planos para o ano que vem? O seu plano principal é a modificação interior. O resto vem como consequência natural daquilo que nós fizemos. A Fatival colocou, né, a aceitação é uma realidade, principalmente a percepção de que tenho todas essas dificuldades, né, continuar implorando por melhorias, implorar e trabalhar também por isso, né. Muito difícil ouvir tudo isso num momento tão complicado como o fim de mais um ano, né. Não sinto evolução nesse novo velho ano, né. Mas o que nós vemos, né, o Fatival, é que as experiências que foram nos despertando, muitas vezes a gente não vê uma mudança
ostensiva, patente na nossa vida. Nossa família continua a mesma, a condição de saúde, condição financeira continua a mesma, os nossos relacionamentos algumas vezes continuam os mesmos, mas nós nos transformamos diante disso. E aí então as próximas escolhas serão escolhas diferentes. Isso para nós, sem dúvida nenhuma, foi um grande crescimento. Porque se nós pensarmos que vão ser exatamente essas transformações que nós levaremos conosco para o plano espiritual quando chegar o nosso momento, e não tudo aquilo que nós estamos fazendo, mas eu queria que a minha vida, que meu salário melhorasse. Quando você for embora, seu salário não vai fazer diferença nenhuma. Mas eu queria que meu casamento fosse melhor. Quando você voltar para o lado de lá, o seu casamento vai fazer pouca diferença. Mas o tipo de pessoa que você se transformou diante dessas experiências, isso vai levar em conta. Então isso para nós é um crescimento. Muitas vezes a nossa vida aparente ela ficou estagnada. Mas nós passamos por grandes mudanças. Isso é o significativo. Muitas pessoas vivem grandes mudanças, mas estão sempre lamentando, sempre reclamando. A vida muda, mas ela não. Muitas vezes a vida não muda, mas ela muda. Esse é uma grande conquista para ela. O Tico Teco lembrou aqui, levaram meu carro novo no começo do ano, minha primeira vontade foi de ter uma metralhadora naquele momento, e é o que todo mundo sente, impotência, revolta. Mas depois a gente baixa a bola, trabalha de novo para reconstruir e vai em frente. Agora, tomando mais cuidado, sendo mais previdente, enfim. O Braz lembrou ali também, deixa eu ver, tem hora que penso que acabei de perder o rabo agora, tá certo, Braz? A gente começa a perceber assim, nossa, acabei de sair, acabei de aparar meus pelos, porque mostra que a gente está no começo ainda. Deixa eu ver aqui, a Gilene colocou, mas tudo passa e esse momento também vai passar. Tudo. Demora mais, demora menos, A Andréa lembrou também, procure fazer o que me aconselharam, reze por eles, é o que dá pra gente fazer. A Fatival lembrou, foi levado um garoto que tive como filho, de um modo tão brusco, e não posso matar ninguém. Mas o importante é a gente lembrar, com essa consciência que nós temos, Fatival, que tudo acontece, o retorno de cada um para o plano espiritual segue ali um planejamento. Esse que voltou para o plano espiritual, voltou porque chegou o seu momento e lá ele vai continuar se desenvolvendo. Nós ainda carregamos a dor e a revolta da forma como as coisas aconteceram. Mas a gente lembra sempre, o espírito desencarna, e os espíritos lembram que todos nós retornaremos ao mundo espiritual, continuaremos a nossa evolução, e aqueles que desencarnam numa condição precoce no nosso ponto de vista, que a gente pensa assim, que pena que ele foi embora muito cedo. Para os espíritos ele voltou no momento certo. A experiência para ele, a experiência para vocês, tem ali uma necessidade, não sabemos porquê, mas temos que aprender a lidar com isso. Esse aprendizado, essa resignação, essa compreensão é para nós uma grande conquista. Ainda temos grande dificuldade de lidar com isso, não tenhamos dúvida disso. Não é fácil nós aceitarmos isso com tanta facilidade, mas a doutrina nos proporciona esse esclarecimento. E o que é mais importante para todos nós. Muito bem. Fechando aqui para o nosso estudo de hoje, finalizamos aqui então o nosso item número 7, progressão dos espíritos, e depois no próximo encontro, na quinta-feira, veremos aqui então anjos e demônios, concluindo esse nosso capítulo 1, e depois nós iniciaremos, após o nosso recesso, o capítulo 2, falando sobre as reencarnações. Também é um tema bastante interessante para nós. Reencarnação sempre é um tema de grandes reflexões, de grandes dúvidas, que nós temos para aprender. Então, Tico Teco lembrando também sobre uma violência com o neto. Então, são dores que nós temos que carregar. São situações ainda relativas ao nosso mundo, de provas e expiações, mas estando no mundo espiritual, estando aqui, o espírito está sempre aprendendo. Seja ele vivendo diretamente a experiência, sendo nós sofrendo as consequências daquilo que ele vivenciou. A doutrina ela é um consolador, ela é consoladora. Mas ela é uma consoladora, ela não vai anular aquilo que nós sentimos. Somos nós que temos que trabalhar esse sentimento. Mas vamos lá, pessoal, finalizando aqui então o nosso encontro de hoje.
terminamos o nosso item número 7.